Então bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes. Não se esquece de deixar o like e seguir o canal. Sabe aquela história que a gente vê nos filmes sobre a operação que eliminou o Osama Bin Laden? Pois é, hoje a gente vai desmontar essa versão de Hollywood. Vamos mergulhar fundo no que não aparece na superfície, numa missão que foi muito mais sobre tomar decisões arriscadas e guerra psicológica do que sobre o tiro final em si. Essa é exatamente a ilusão que a gente vai quebrar aqui hoje. A Operação Lança de Netuno, ela nunca foi uma história de certeza. Foi, na verdade, uma história de probabilidade. A gente vai entender como um plano que começou a dar errado, no primeiro minuto, ainda assim se tornou um dos maiores sucessos estratégicos da história. E o segredo? Bom, o segredo é estar preparado para o caos. Então, para a gente desembolar essa história direito, vamos seguir um caminho bem claro. Primeiro, a gente vai ver quem eram os homens escolhidos para essa missão. Depois, como é que a inteligência conseguiu encontrar um fantasma. Aí vamos entender a decisão política de agir sem ter nenhuma garantia. Na sequência, o que acontece quando o plano perfeito dá de cara com a realidade. E, por fim, a verdadeira guerra, aquela que começou depois que o último tiro foi disparado. Ok, vamos começar pelo começo. Para entender a missão, a gente precisa primeiro entender a unidade. O SEAL Team 6, que hoje é chamado de DEVGRU, não é só um grupo de soldados super habilidosos. Eles são, na verdade, uma ferramenta estratégica completamente diferente. E aqui está a grande sacada, a diferença que muda o jogo todo. Um operador comum, o que a gente chama de Tier 2, ele recebe uma missão e executa. Simples assim. Já uma unidade Tier 1, como o DevGRU, eles não só executam, eles participam da criação da estratégia junto com a CIA. Desde o dia 1. Eles não são só soldados, eles são vistos como gerenciadores de ativos nacionais. E o que isso quer dizer? Quer dizer que uma ação deles pode começar ou até evitar uma crise internacional. É outro nível. E o perfil desse tipo de operador é fascinante. O que eles procuram não é só o cara mais agressivo, é o cara com discernimento. A capacidade de ir no meio do caos total, separar o que é uma ameaça real, o que é só barulho e o que é uma informação de inteligência valiosíssima. É por causa dessa integração total com a CIA e desse perfil de soldado pensador que o DevGRU era a única ferramenta certa para um problema que era estratégico e não só militar. Aliás, galera, deixe um comentário de um tema que você quer que eu faça outro vídeo e eu farei e postarei no canal em menos de uma semana. Ok, vamos para a segunda parte. A caçada pelo Bin Laden não foi vencida com satélites de ficção científica, não. Foi um trabalho de formiguinha, lento, metódico e, acima de tudo, humano. Um trabalho que transformou uma simples suspeita numa probabilidade que justificava uma ação. Olha que doido. Tudo começou com um apelido Al-Kuwait, que prisioneiros mencionavam há anos. Aí, em 2010, uma ligação qualquer desse mensageiro foi o fio da meada. A partir daí, a CIA não ficou rastreando um super-terrorista, mas uma coisa muito mais banal, um Suzuki branco. E foi esse carro que os levou direto para o portão do complexo em Abbottabad. No local, não tinha nenhuma foto clara do alvo, nada disso. O que eles tinham era um monte de comportamentos estranhos. A casa não tinha nem telefone, nem internet. O lixo era queimado lá dentro. Sabe, um procedimento clássico de contra-espionagem. E tinha o tal do The Pacer, o caminhante, uma figura alta que andava pelo pátio todo dia, mas nunca botava o pé para fora. Cada detalhe desse, sozinho, não provava nada. Mas todos juntos formavam um quadro bem suspeito. E isso nos leva ao ponto central de tudo. Nunca existiu uma prova definitiva, uma foto, um pegamos. O que existia era uma forte probabilidade baseada em evidências. A pergunta então deixou de ser, será que ele está lá? E passou a ser, essa probabilidade de ele estar lá justifica o risco de invadir um país? E essa decisão não era mais militar, era totalmente política e estratégica. E essa batata quente caiu no colo do então presidente Barack Obama. Ele tinha 3 opções na mesa e, olha, nenhuma delas era boa. Pensa bem. Primeira opção, bombardear o lugar. Rápido, simples, mas você não teria provas de quem matou e o risco de matar civis era gigante. Segunda opção, um ataque de drone. Mais cirúrgico, mas ainda assim sem provas. Imagina um escândalo internacional se o alvo não estivesse lá. O que sobrou? A incursão. A opção mais arriscada de todas para os soldados, que violava o espaço aéreo do Paquistão, mas era a única que podia trazer prova física e, o mais importante, inteligência. E se liga nesse número porque ele é de arrepiar. No momento em que a ordem final foi dada, essa era a chance estimada do Bin Laden realmente estar lá. Nunca foi 100%. Foi uma aposta. Uma aposta calculada, claro, mas que mostra que liderança às vezes não é sobre escolher o cenário perfeito,
mas sim o menos desastroso quando todas as opções são ruins. Com a ordem dada, a responsabilidade saiu da Casa Branca e foi parar nos ombros dos operadores. E é exatamente aqui que o plano, aquele que foi ensaiado 1000 vezes, encontra o primeiro soco da realidade, antes mesmo do primeiro tiro ser disparado. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a aquecer. Assim que o primeiro helicóptero entrou no pátio para pousar, ele começou a cair. O motivo? Um fenômeno chamado Vortex Ring State. Para simplificar, o ar quente que as hélices jogavam para baixo bateu no chão, subiu pelos muros altos e voltou para cima das hélices de novo. Isso fez o helicóptero perder a sustentação. Era um fator do ambiente que não tinha como simular perfeitamente no treino. E é aqui que a gente vê a diferença absurda entre um amador e um profissional de elite. O piloto não entrou em pânico. Ele executou um procedimento que foi treinado até a exaustão. Ele conseguiu direcionar a queda, proteger a equipe e, mesmo com a aeronave destruída, a missão continuou. O treinamento deles não é para evitar o erro, é para saber exatamente o que fazer quando ele, inevitavelmente, acontece. Agora, a gente chega na parte que quase ninguém entende direito, mas que é, na verdade, a parte mais crucial da operação inteira. Com o Bin Laden neutralizado, muita gente pensa, missão cumprida, mas a verdade é que ela estava apenas começando. O mundo todo estava focado naquele homem, mas o objetivo estratégico da missão era muito, muito maior. A morte do Bin Laden não era o fim da história. Era, na verdade, a chave que abria a porta para o verdadeiro prêmio. Vasculhar o local. A coleta de informações, que no jargão técnico eles chamam de Sensitive Site Exploitation. E esse era o verdadeiro tesouro. Enquanto uma parte da equipe cuidava da segurança, a outra, formada por especialistas, fez uma limpa. A gente está falando de HDs, pendrives, computadores, documentos, anotações. Foi essa montanha de inteligência que permitiu mapear e desmontar toda a rede da Al-Qaeda nos anos seguintes. O corpo foi o troféu simbólico. Os dados foram o golpe que realmente aleijou a organização. E a guerra não parou ali, não. Ela se tornou psicológica. A invasão não detectada no Paquistão mandou uma mensagem bem clara. Nós entramos e saímos do seu país quando a gente quiser e vocês nem percebem. E o sepultamento no mar feito em menos de 24 horas? Aquilo não foi só um ritual. Foi um ato estratégico para impedir que um túmulo virasse um santuário, um ponto de peregrinação para novos extremistas. E isso nos traz até hoje. O que essa operação ensina é que as guerras modernas são travadas tanto no campo de batalha quanto no campo das narrativas. Cada detalhe que foi divulgado ou que foi escondido foi calculado para gerar um efeito. A lição final é que, numa era com tanta informação, entender como as narrativas são construídas é a melhor forma de proteger a nossa própria mente. Por enquanto é isso, assista outro vídeo sobre o tema, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!